No dia 14 de agosto de 2024, a Organização Mundial de Saúde declarou emergência de saúde pública de importância internacional para o vírus Monkeypox, que está sendo chamado agora pela sigla Mpox, que é basicamente o vírus da varíola dos macacos. De acordo com o pronunciamento oficial do diretor-geral da OMS, o Mpox está se espalhando rapidamente pelo continente africano e já alcançou também outras regiões da Terra. Alguns estados americanos estão em alerta máximo. Nós temos também aqui no Brasil o Ministério da Saúde fazendo uma baita de uma propaganda. E aí você tem Espanha na Europa, você tem países na Ásia. Vários continentes já foram atingidos aí pelo Mpox. E ele afirmou, o Tedros Adhanom, que existem vários tipos dessa doença, com diferentes modos de transmissão e diferentes níveis de risco. Inclusive, existe um desses tipos que possui aproximadamente 10 vezes mais aí, periculosidade em relação à mortalidade e também é muito mais transmissível. E usando desse cenário, eles declararam aí esse estado de emergência internacional. Eu pergunto a você, será que esse surto mundial que está acontecendo agora por conta desse vírus, o Mpox, é algo que é verdadeiro? Ou eles estão usando dessa narrativa para encobrir efeitos colaterais de certas experiências feitas com a humanidade? E considerando que esse surto é real por um momento, será que esse problema surgiu da natureza? Assista esse vídeo comigo até o final, porque eu irei apresentar para você algumas verdades que você não vai ver em nenhum outro lugar. Inclusive, eu vou mostrar para você o aspecto ritualístico por trás dessa crise. Antes, eu quero só pedir para você um favor, tá? Curta, compartilhe esse vídeo, comente, ok? Para que a gente possa burlar aqui o algoritmo, porque o algoritmo ele já está agindo aí para nos afundar cada vez mais. Então eu conto com a ajuda dos irmãos para que esse vídeo ele não morra aqui, para que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis, tá? E se você quiser baixar o vídeo e compartilhar nas suas redes sociais, em WhatsApp, onde você quiser, ok? Você tem a minha permissão de qualquer vídeo do Matrix Mundial. O importante é passar a mensagem para frente. Meus amados, eu começo aqui e eu vou mostrar para você o porquê que eu faço aqueles questionamentos lá, tá? Principalmente se é verdadeiro esse negócio aí de Mpox, ou se é o efeito colateral de algo. Eu quero começar lendo para você uma frase da doutora Sherry Tenpenny, que é muito perseguida, inclusive. Veja só. Algumas mortes por varíola dos macacos são uma emergência de saúde global. Mas dezenas de milhares de mortes e ferimentos por experimentos, e aqui eu tive que mudar o termo original, nem sequer são reconhecidas. Interessante. Pois é. Nós temos agora uma grande histeria, tá? E o que ocorre? Nós temos, quando a OMS declara emergência de saúde pública de importância internacional, esse protocolo aqui: reconhecimento de gravidade, mobilização de recursos, também tem a questão aí para atingir a atenção global, medidas de contenção, veja só, facilita a implementação de medidas de contenção como restrição à viagem, quarentena e campanhas de tananã, né? E orientação e coordenação. A OMS fornece orientação técnica e coordena a resposta global, ajudando os países a implementar as melhores práticas para controlar a propagação da doença. Então, a gente já tem mais ou menos ideia do porquê a OMS está declarando isso agora. O que eles querem com isso tudo? O que ocorre? A narrativa da Covid
ela vem perdendo força nos últimos anos e não mobiliza mais as pessoas a se, como eu poderia colocar aqui, a tomarem fisgada, né, como antigamente. Inclusive, mesmo aqueles que não são despertos vêm desconfiando bastante dessa ferramenta, pois viram e ouviram muitas coisas e estão evitando ao máximo o uso disso. Ou seja, nada melhor que uma nova doença neste momento para que as pessoas voltem a ter medo e, portanto, os governos do mundo continuem o grande experimento que faz parte dos planos da elite mundial. Meus amados, vocês sabem que eu não sou o tipo de pessoa que nega a existência de doenças. Eu acredito que doenças existem, enfermidades existem e elas irão atingir a humanidade. Sim, eles têm a capacidade de produzir isso em laboratório. Agora, quando acontece algo como isso, a gente pesquisa, a gente vê o que está acontecendo e eu encontrei várias coisas que eu quero mostrar para você, tá? Se parece muito mais o efeito colateral de algo do que verdadeiramente, né, o vírus da varíola, tá? E, inclusive, eu tenho a opinião de um médico, de um especialista em biologia lá de Israel, que tem um grande nome dentro do setor científico de Israel, que é um dos maiores do mundo, tá? Conexão com o exército de Israel, enfim, ele falou isso. Só que aí ele foi calado, ele falou isso em 2021, que a varíola dos macacos não é nada disso, tá? É só parte do experimento. E é importante a gente entender o seguinte: existe um grande experimento sendo feito, tá? A humanidade não é mais importante para a elite mundial. Nós seremos substituídos, ainda nessa era, pela robótica e pela inteligência artificial. Isso é algo que eu venho trazendo bastante para vocês aqui. Eu venho mostrando bastante isso, né? A quarta revolução industrial irá substituir a mão de obra humana. Então, nós temos aí a humanidade perdendo o seu valor, né? Vocês viram, por exemplo, na época do Anorok 19, que muitas pessoas perderam seus negócios, perderam seus empregos, né? E muita automação foi colocada, né, como desculpa para poder fazer com que a indústria continuasse, etc. Muita automação foi colocada em prática. E mais automação será colocada em prática nos próximos anos. Então, o que ocorre? Como eu disse, eu não nego que vírus existem, mas eu também não nego que existe um grande experimento em curso. E esse experimento, ele não tem o objetivo de reduzir a população. Ele tem o objetivo de aprimorar certas coisas aí que estão dentro dos objetivos da agenda transhumanista, que é a agenda que visa modificar o DNA humano, modificar os nossos genes, controlar as nossas proteínas, enfim, hackear o corpo humano, tá? Dar esse poder do corpo humano para a elite mundial, tá? E, enfim, melhorar os seres humanos, acabar com as doenças, com a morte, enfim. É uma verdadeira rebelião contra a obra da criação. E isso, caso você não tenha informação sobre o que eu estou falando aqui, caso ache que isso é absurdo, veja os vídeos que eu trouxe aqui no canal sobre isso. Eu trouxe provas e provas e provas e provas e vou continuar trazendo, tá? Vou continuar trazendo provas da agenda transhumanista, por isso que você deve se inscrever aqui ou nos seguir e principalmente estar conosco no Telegram, porque é a principal rede social, é a nossa rede social de emergência, porque se algo der errado, nós estaremos por lá, ok? Então, existe uma experiência, tá? Tem muita gente que fala, porque esses experimentos aí, vamos colocar dessa forma, eles são para eliminar a população. Não são. Um experimento, quando ele é feito com um rato de laboratório, ele não é feito para eliminar o rato. Ele é feito para aprimorar tecnologias. E é exatamente o que está acontecendo agora. Agora, veja como eles amarram as coisas. Eles são sádicos, eles são verdadeiramente cruéis. Assim como eles ensaiaram a Covid com o evento 201, um ano antes da Covid ser declarada aí uma pandemia e surgir no mundo de fato. Antes disso, ninguém falava de coronavírus, né? Então eles fizeram o evento 201 e esse evento falava sobre um surto de coronavírus surgindo no mundo e eliminando muita gente.
Eles fizeram um exercício em 2021, tá? Foi feito um exercício, a elite mundial fez um exercício através da Nuclear Threat Initiative, que é uma organização financiada por globalistas. Um deles é Ted Turner. Peguei aqui os dados para você, para não falar levianamente. É financiada. Sim, nós sabemos que é, mas eu mostro para você aqui a verdade, tá? Eu não fico falando por falar. Tá aqui, ó, Ted Turner. É aquele cara que fundou a CNN. Aquele bilionário que falou na televisão americana que é necessário reduzir a população mundial. Esse mesmo, tá? Então, ele financia essa organização e em 2021, olha só o que eles fizeram. Eles fizeram um exercício pandêmico, tá? Eles ensaiaram uma pandemia, trazendo líderes, especialistas da África, aonde a situação está pegando, nas Américas, né? Especialistas das Américas, melhor colocando, da Ásia, da Europa, né? Preparando a indústria de biotecnologia e segurança internacional, que é quem faz as fisgadas, né? Vamos colocar aqui. E basicamente eles simularam esse vírus aí do Mpox, tá? Do Monkeypox, sendo uma pandemia, e simularam o que eles fariam para poder contê-la, tá? Então, assim como aconteceu com a Covid, eles fizeram também, tá? E assim, é muito estranho. É muito estranho. Nesse momento, eu vou falar para você com cuidado, tá? Peço que você preste muita atenção, porque eu não posso ser aqui escancarado naquilo que eu vou falar, mas você vai me entender. Existe uma empresa que começa com P e termina com Pfizer. E ela foi obrigada por determinação judicial nos Estados Unidos a publicar os documentos que mostravam aí relatórios do que eles estavam fazendo, tá? Essa empresa, ela falou, não, nós não queremos isso. Eles recorreram na justiça, o CDC os apoiou, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Não, na verdade foi a FDA dos Estados Unidos, que é tipo a Anvisa deles, apoiou. A Pfizer ficou do lado, não é para liberar isso não. Eles pediram um sigilo de 75 anos, mas não foi dado esse sigilo a eles. E o que ocorre, meus amados? Tá lá, né? Estão lá os relatórios, tanto que nessa página que eu estou mostrando aqui para você agora, você pode pesquisar, tá? Pela numeração e etc. O que ocorre? Esses arquivos, eles falam muito, eles demonstram muita coisa, só que isso foi jogado para debaixo do tapete, a mídia não falou nada, né? E dentro dos muitos efeitos disso aqui, que eles produzem, que o pessoal usou, nós temos a herpes zoster, tá? E está tendo toda essa situação aí com o Mpox. E, inclusive, em 1998, foi feito um estudo com pessoas que estavam sofrendo de lesões cutâneas idênticas e semelhantes, e não foi possível clinicamente diagnosticar quem estava com varíola de macaco e quem estava com a varicela, com a herpes zoster, né? Tá aqui, de acordo com o que foi apurado, né? E aqui nós temos como fonte o Wine Press News. E não só isso. Então nós temos uma enfermidade que dá problema na pele, tá? E pode levar a condições piores, tá? Falência múltipla dos órgãos, inclusive. E não só isso, nós temos uma outra enfermidade que também se parece muito com varíola de macaco, a reação na pele, né? Se parece muito. Então você veja, lá em 1900 deixa eu pegar aqui certinho a data para você, 1988, eles não foram capazes de distinguir o que era o quê? O que era herpes zoster, tá? O que era a varicela e o que era a varíola de macaco. Não conseguiram, tá?
Então, é muito semelhante. Os efeitos na pele são muito semelhantes. Só que não tem só isso. Tem também, dentro dos efeitos colaterais, aqui aonde está, nesse momento aqui, destacado para você. A chamada, traduzindo, doença bolhosa autoimune. É uma doença que ataca os tecidos saudáveis e causa lesões bolhosas que afetam principalmente a pele e as mucosas, que também se parece muito com o que está acontecendo com o pessoal aí, tá? Então, o Wine Press News, ele publicou todo um relatório, e inclusive, eu vou deixar lá no Telegram, sempre onde eu coloco o vídeo, no link, eu vou colocar alguma coisa, né? E dessa vez eu vou colocar para vocês um artigo que mostra que os experimentos estão relacionados a herpes zoster, tá? Então, essas reações na pele que eles estão dizendo que é uma coisa, talvez não seja isso, tá? Talvez seja uma grande mentira. E o que eles estão querendo dizer agora? Não, a solução para isso? Vamos trazer mais aí experimento e acabou, né? Então eu estou levantando aqui para você algo que a mídia não vai mostrar, que é uma coisa, né, extremamente importante. E quem se junta a mim nessa compreensão é o professor Samuel Shapira, que basicamente é mestre em medicina. Ele atuou como diretor-geral do Instituto Israelense de Pesquisa Biológica, né? Ele também foi fundador e chefe do Departamento de Medicina Militar da Faculdade Hebraica, né, do Exército de Israel. Enfim, ele é um cara muito respeitado em Israel. Israel é um polo científico. Ele falou nas redes sociais o seguinte, eu vou ter que adaptar um pouco aqui o que ele falou, tá? Mas olha só o que ele falou, porque eu não posso colocar aqui na íntegra, senão, pum, o vídeo cai. Os casos de varíola dos macacos foram raros por anos. Durante os últimos anos, um único caso foi documentado em Israel. Está bem estabelecido que de MR afetam o sistema imunológico natural. Um surto de varíola dos macacos após né, não é uma coincidência. Sabe o que aconteceu? O próprio Twitter pediu para ele tirar essa publicação. O próprio Twitter, tá? O Twitter que a gente conhece pelas pessoas poderem postar o que quiserem, etc. O próprio Twitter falou, ó, ou você tira ou a gente vai calar você. Então, assim, será que verdadeiramente é o que eles estão nos dizendo? Será que é verdade? Ou será que eles estão nos enganando para dar continuidade à agenda deles? O que você me diz? Antes de continuar, ainda tem algumas coisas para mostrar para você. Eu quero trazer os últimos contribuidores, que são aquelas pessoas que fazem esse trabalho continuar, que financiam o Matrix Mundial. Porque aqui nós temos um trabalho independente, né, um trabalho que é muito perseguido, diga-se de passagem, pelas plataformas. E é graças à ajuda dos irmãos que a gente tem o tempo para fazer as pesquisas e ir a fundo e trazer para vocês as melhores das informações. Trazer informação de maneira rápida é importante. Só que eu julgo como sendo mais importante trazer as melhores informações. Esse é um evento de impacto mundial, né? Essa declaração aí da OMS de emergência de saúde de importância internacional. Então, é um evento complexo, com várias nuances que a gente tem que compreender. Eu estou trazendo para você aqui o melhor, as melhores informações que você não vai ver em outro lugar. Então, os irmãos que tornam isso possível são os nossos colaboradores, que através do Pix ou dos outros métodos que nós temos aí na descrição, nos ajudam todos os meses. Nós tivemos aí, desde o último vídeo, os seguintes contribuidores: Célio Santos, Jefferson Fernando, Adilson Pacheco, William Martins e Márcia Aparecida. Desses irmãos, nós temos o irmão Jefferson Fernando contribuindo pela primeira vez e trazendo uma contribuição generosa. Muito obrigado, meu irmão.
Nós temos também o irmão Célio Santos, sendo um contribuidor fiel do nosso trabalho. Temos também o irmão Adilson Pacheco, sendo um contribuidor fiel do nosso trabalho e contribuindo pela segunda vez nesse mês já, aqui para o Matrix Mundial. Nós temos também o irmão William Martins, sendo um contribuidor fiel, inclusive trazendo uma grande contribuição. E o irmão William Martins, diga-se de passagem, ele contribui quase desde o início, quando a gente pediu aqui o apelo para os irmãos contribuírem para o nosso trabalho. Então, né, muito obrigado, irmão. Não esqueço do nome de ninguém e todos estão aqui anotados, tá? Temos também a irmã Márcia Aparecida, que é uma contribuidora fiel e traz aí uma grande contribuição. Então, meu muito obrigado a todos que ajudam esse trabalho todos os meses, seja pela primeira vez, seja de maneira fiel, o meu muito obrigado. E se você também quer contribuir aqui para o nosso trabalho no Matrix Mundial, se você quer ser um colaborador, um patrocinador desse trabalho, de tudo que a gente faz aqui, se você quer fazer parte disso e não quer que esse trabalho pare, tá? Quer que a gente tenha cada vez mais oportunidade, inclusive de melhorar as nossas condições aqui, né, para poder trazer os vídeos, considere contribuir através da nossa chave Pix ou através de outros métodos que estão na descrição, ok? A chave Pix também estará aí na sua tela e também na descrição. Um abraço a todos e que o Criador abençoe. Vamos continuar aqui, meus amados. Então, existem algumas coisas, né? Só para vocês terem uma ideia. Notícias como essa sendo veiculadas. Pessoas podem ser infectadas com monkeypox sem mostrar sintomas, estudo sugere. Então, quando isso acontece, é melhor fisgar o pessoal, né? É que nem a gente ouviu lá na época, lá em 2020, muitas pessoas não vão ter sintoma, mas isso não significa que estarão imunes. Então a gente precisa, todo mundo precisa passar por esse procedimento aqui. Então está acontecendo a mesma coisa, né? Nós temos também, meus amados, o seguinte: pessoas que viajam já sendo aí provavelmente visadas para começar a usar isso aí, tá? E é muito complicado, né? Muito complicado, porque nós não sabemos da verdade, eles não nos dirão a verdade. Eles não nos dirão verdade nenhuma. A notícia que sai na grande mídia, a notícia que sai aí, né, enfim, na televisão, é uma notícia enviesada, é uma notícia fabricada, tá? Que muitas vezes não nos fala com clareza, não nos fala, né, de maneira honesta o que está acontecendo. Então, pessoas estão sofrendo com isso? Sim, mas será que é aquilo que estão nos dizendo? Agora, saindo disso, né, eu perguntei, lá no início eu perguntei para você, considerando que esse surto é real, será que é um problema que surgiu da natureza? Eu faço essa pergunta porque foi publicada uma notícia no Daily Mail há algum tempo atrás. E essa é a notícia. O laboratório do governo em Maryland planeja criar uma cepa híbrida de varíola dos macacos que é mais mortal do que aquela que está se espalhando atualmente nos Estados Unidos. Então, será que eles estão fazendo isso agora? Ou será que já não fizeram no passado? A gente ouviu até, né, uma história de que o vírus da varíola, ou foi da peste negra, eu não me lembro agora exatamente, havia escapado de um laboratório americano, um laboratório que cria vírus, né? E eles falam que eles fazem isso, eles criam um vírus para poder trabalhar em curas e etc. Só que não faz o menor sentido, né? Quando você analisa a coisa de uma maneira simples, você vê, para que eles vão criar a cura para um problema que não existe mais? É um problema que eles têm ali em laboratório, guardado, e apenas eles têm o potencial de fazer com que isso se torne uma pandemia. Então, enfim, né? Agora vamos partir para a questão ritualística por trás disso tudo, né? Mostrando que o dia que eles declararam essa condição de emergência de saúde pública de importância internacional
ele não foi por acaso, o dia 14 de agosto. Veja só, o dia 14 de agosto, ele é o dia 226 do ano no calendário gregoriano. E, em anos bissextos, ele é o dia número 227. E nós estamos em um ano bissexto. Então, no dia que eles declararam isso, era o dia 227 do ano. Veja só o que nós temos na gematria como tendo o valor 227. Emergência de saúde pública de importância internacional, que é exatamente o que aconteceu nesse dia. E essa emergência ela foi declarada por quê? Por conta do vírus da varíola dos macacos. Essa foi a justificativa, certo? Nós temos também essa sentença tendo o valor 227. Nós temos também a sentença manipulação da mídia de massa também possuindo o valor 227. Então, levando em consideração tudo que eu falei para você aqui, né, sobre questões autoimunes, etc., você pode entender o porquê essa sentença está aqui, conectada a isso tudo. Nós temos também a sentença controle das massas possuindo o valor 227, 14 de agosto. Temos também narrativa falsa possuindo o valor 227, ligado aí à numerologia do dia 14 de agosto. Então, o que eu estou falando para você é, eles estão nos apresentando uma narrativa falsa. Nós temos também uma sentença, que é a sentença biotecnologia possuindo o valor 227. Então, assim, o que é biotecnologia? Tá? Biotecnologia é modificação de DNA, biotecnologia é uma série de coisas que eles estão aí trazendo e usando de crises para isso. Então, enfim, meus amados, eu trouxe aqui para vocês algumas sentenças, tá, dentro da gematria, mostrando que há toda uma assinatura ritualística por trás disso. Há um porquê do dia 14 de agosto ter sido escolhido para acontecer essa emergência de saúde pública de preocupação de importância internacional em relação ao vírus da varíola dos macacos. Esses homens são satanistas, eles são cruéis. Os senhores do mundo, eles deixam as suas assinaturas, os seus símbolos em tudo, seja nos filmes, né, nas séries, nos jogos, nos livros, enfim, eles sempre deixam ali os seus sinais, as suas marcas, porque eles se sentem orgulhosos de estarem aí no controle do sistema mundial, de manipularem as pessoas, de enganarem as nações. É o que tudo indica, nós temos mais um engano aí. Então, meus amados, eu levantei para vocês duas possibilidades, ou tudo isso é uma mentira para encobrir experimentos, e eu acredito nessa. Nesse caso, eu acredito nessa. Ou isso pode, verdadeiramente ser um vírus que está aí acometendo as pessoas, e isso, com toda certeza, não foi algo que surgiu do nada, Como disse até o próprio doutor israelense lá, esse problema aí era um problema extremamente raro e do nada em 2020, pum, começou a surgir. E eu levanto até aqui uma terceira possibilidade. Pode ser as duas coisas. Pode ser efeito, Pode ser aí resultado de testes, de experimentos, junto com um vírus que eles criaram em laboratório, e isso também ajudaria a encobrir o que está acontecendo, Então, meus amados, é uma situação complexa e que a gente tem que ficar de olho, Será que isso vai se tornar um problema tão grande quanto a Covid? Será que não? Isso só o tempo dirá. O que a gente pode fazer agora é orar, e estar atento, ok? Às notícias, a tudo. Então, peço que você esteja conosco aqui na rede social que você está assistindo o vídeo, que nos siga, que se inscreva e que, por favor, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, ok?
Um abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no canal Matrix Mundial, se assim o Pai Eterno permitir.